Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos reunidos neste domingo para celebrarmos o batismo do Senhor. É um dia para nós também recordarmos a missão que recebemos no dia do nosso batismo, que é esta missão de levar a luz às nações que continuam aprisionadas na escuridão. E rezamos esta missa pelas melhoras dos doentes da nossa comunidade. Sotero, Luciano Dias, Carlos Gouveia, Irene Gouveia, Eduardo Tomás, Nelson de Freitas, Lourdes Matos, Leandro de Freitas, Manuel Humberto Coelho, José Pedro Ribeiro, Rita Caldeira, John Tenten, Ivânia Maria Fernandes, Rosa Teixeira Ferreira e outros dos nossos irmãos que se encontram nas suas casas ou nos hospitais. Rezamos também pela redução dos casos de Covid-19 no mundo e de modo particular na África do Sul. Rezamos pelas intenções das famílias Oliveira, Tavares, Rosa, Lessa e Moniz. Rezamos por uma intenção a Nossa Senhora de Fátima, por Miguel Moniz e Raquel Lessa. E também colocamos as intenções de todas as famílias da nossa comunidade. Rezamos pelo eterno descanso dos nossos irmãos Rui Tenten e Jorge dos Santos, Aníbal Fernandes Fontainho, José Luiz, Ana Paula de Brito, pais e familiares falecidos da família Cardoso, Otília dos Santos, Eduardo de Freitas, Antônio Tavares Silva, Maria dos Prazeres Almeida, todos os familiares e amigos falecidos de Palmeira e José Tavares, Nina Santos e família, Jéssica Ramos, Fernando Vale, Fernando Rosa da Silva, Arlete Mendes Duarte, Manuel Rosa Duarte, Conceição Gonçalves, José Manuel Marques da Luz Pereira, João Pérez Gomes, Abílio Batista, Arthur Rocha, Meni Neto, Olívia Rei e pelas almas do purgatório. Para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que proclamastes solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do rio Jordão, e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo a quem eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará voz, nem se fará ouvir nas praças. Não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, Senhor, que te chamei segundo a justiça, tomei-te pela mão, formei-te, e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Aclamai ao Senhor, filhos de Deus. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Aclamai a glória do seu nome. Adorai o Senhor no seu átrio sagrado. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor fez chover sobre as nuvens. A voz do Senhor ecoou
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar, para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Sucedeu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. E dos céus ouviu-se uma voz: tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus a minha complacência. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, celebramos hoje o batismo do Senhor. Depois de estarmos a ver algumas passagens sobre a infância de Jesus, o seu nascimento, passamos agora para a vida adulta de Jesus. Podemos dizer o início da sua missão. Nós também começamos um novo modo de ser, uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus quando somos batizados. Daí que somos chamados filhos de Deus. E porque somos irmãos e discípulos de Jesus Cristo, passamos também a ser denominados cristãos.
A festa de hoje do batismo do Senhor mostra-nos duas realidades. A primeira é a solidariedade de Deus para com a humanidade. Nós sabemos que o batismo de João era um batismo de arrependimento dos pecados. E Jesus Cristo não tinha pecados, mas em solidariedade com a humanidade fez este percurso de dirigir-se a João para ser também batizado, como a outra humanidade, como os outros homens e mulheres também se dirigiam a João Batista. Isto mostra exatamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem, partilha conosco a nossa condição. Esta condição que exceptua o pecado. Por isso ele fez-se batizar por João Batista. É uma solidariedade que todos nós também somos convidados nos tempos atuais, mesmo que nós não sejamos pobres, mesmo que não sejamos aquelas pessoas que sofrem, mas nós somos convidados a nos solidarizar com todos aqueles que sofrem, não porque nós também estamos a sofrer. Muitas famílias passam dificuldades a dobrar nos dias presentes devido à pandemia. Muitas delas perderam as suas fontes de rendimento, falta-lhes os meios de sustento, mas por meio da nossa solidariedade, acredito que poderíamos minimizar o seu sofrimento. É pelo batismo do Senhor que nós também somos movidos a nos solidarizar com aqueles que sofrem, porque nós também participamos do mesmo batismo. Se de facto nós queremos ouvir a voz do Pai a dizer: Tu és meu filho, tu és minha filha, nós também devemos nos solidarizar uns com os outros, participar do sofrimento dos nossos irmãos. No batismo nós vemos os céus que se rasgam e de lá dos céus ouve-se esta voz: Tu és meu filho muito amado. É o quebrar das barreiras que separavam a humanidade de Deus. Pelo batismo de Jesus Cristo, volta a ligar-se a comunicação entre a humanidade e Deus. E nós também, para continuarmos a manter esta comunicação entre Deus e a humanidade, devemos romper as barreiras que nos separam uns dos outros. Se nós não rompermos as barreiras, dificilmente poderemos ser solidários. Deus foi solidário para com a humanidade porque rompeu as barreiras e, por meio do nascimento de Jesus Cristo, tornou-se próximo de cada um de nós.
e fez com que nós também estivéssemos próximos uns dos outros e próximos para com Ele. É este rasgar do céu que deve manifestar-se quando nós nos solidarizamos com aqueles que sofrem, porque poderão se aperceber da presença de Deus no meio deles. É esta a missão que todos nós devemos participar dela, como nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro de Isaías, quando o próprio Senhor diz: eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito elevo da minha alma. O orgulho de Deus somos nós os batizados, quando nós nos lembramos da nossa missão. Esta missão é de levar a luz às nações, levar a justiça. E se nós não formos solidários, dificilmente vamos iluminar as nações. E se nós não formos solidários, dificilmente vamos manifestar a justiça de Deus diante dos homens e das mulheres. E esta missão, segundo a segunda leitura, não é uma missão restrita somente para um grupo de pessoas, mas sim uma missão que se estende para todas as nações, uma missão que se estende para todas as pessoas, porque, como diz a leitura nas palavras de São Pedro, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Então, se Deus não faz acepção das pessoas, quer dizer que a nossa missão como batizados é para todas as nações, é para todos os povos, sem distinção. E o segundo elemento deste batismo do Senhor é para refletirmos no nosso próprio batismo. Se no dia do nosso batismo Deus proclamou, dizendo: tu és o meu filho muito amado, tu és minha filha muito amada, será que Deus continua hoje a alegrar-se comigo como seu filho, comigo como sua filha? Ou simplesmente foi um grito de júbilo que se manifestou naquele dia? Somos convidados a unir o nosso próprio batismo ao batismo de Jesus, para que continuamente escutemos a alegria do Pai em nos chamar seus filhos, em nos chamar suas filhas. Então continuemos a rezar para que esta solidariedade que se manifesta neste dia do batismo do Senhor seja algo que nos anime a vivermos o nosso batismo neste ano, e que muitas famílias que se encontram ainda a viver nas trevas possam de facto ser iluminadas por meio das nossas ações. Assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas,
e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, e não vai vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, recordando o batismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus Pai, oremos ao Senhor e confiemos-lhe na oração comum os homens e as mulheres de toda a terra, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja do Oriente e do Ocidente, pelos ministros do Evangelho e do Batismo, pelas crianças, por seus pais e seus padrinhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos jovens e adultos, pelos eleitos que são o enlevo do Senhor e pelos grupos cristãos que os acompanham, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são batizados neste dia ou confirmados pelo Espírito, o dom de Deus, e pelos que procuram ser fiéis ao seu batismo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias cristãs, pequenas igrejas em cada lar, pelos que buscam a Deus com retidão e por aqueles que se sentem oprimidos pelo demónio, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós que recebemos batismo, pelos que estão em graça e paz com Deus e por aqueles que entre nós vivem nas trevas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, reavivai em nós, pelo Espírito Santo, o dom e a alegria do batismo, para que vos chamemos nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ele se torna
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Ele é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Nas águas do Rio Jordão, realizastes prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizestes ouvir uma voz para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens, pelo Espírito Santo que desceu em figura de pomba. Consagrastes Cristo vosso servo com o óleo da alegria, para que os homens o reconhecessem como o Messias, enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos de ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santo Antônio, e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, nosso arcebispo Buti, seu auxiliar Duncan, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente, Senhor, às preces desta família, que vos dignasse reunir aqui na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, particularmente os mencionados no início desta missa, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem me seguir não andará nas trevas, eu sou a luz que em vós há de brilhar. Aleluia, palavra do Senhor, Senhor Jesus, só tu és o caminho para seguir, só tu és a verdade para dizer, tu és a vida para viver. Senhor Jesus, só tu és o caminho para seguir, só tu és a verdade para dizer, tu és a vida para viver. Quem me seguir não terá mais fome, eu sou o pão que o Pai nos dá. Aleluia, palavra do Senhor, Senhor Jesus, só tu és o caminho para seguir, só tu és a verdade para dizer, tu és a vida para viver. Senhor Jesus, só tu és o caminho para seguir, só tu és a verdade para dizer, tu és a vida para viver. Oremos. Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito, para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.